tá? Quando trouxeram a Bíblia, vamos declarar assim junto comigo, declara assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Amém, queridos? Aleluia. Abra comigo lá no primeiro livro dos reis de Israel. Primeiro Reis. Glória a Deus. Capítulo de número 18. É isso aí. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 18. Eu vou pular alguns versículos, eu dou o contexto para vocês, aí eu ganho tempo para ministrar do jeito que eu gosto de ministrar. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler então a partir do versículo 15. Amém? E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes aos Baalins. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Amém, queridos? Podeis assentar-se aí em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós estamos aqui, queridos, nesse momento tão maravilhoso, né? O primeiro culto do ano de 2025, aleluia. É bom estar aqui na igreja, o primeiro culto da igreja do ano 2025, nós estamos aqui. A gente sente falta de alguns irmãos que devem chegar nesse final de semana, já, né, foi feriado aí, teve o feriadão, terça-feira, quarta-feira e tal, então está todo mundo passeando. Daqui a pouquinho as coisas vão começando a voltar ao normal, e assim a gente vai começar um novo ano abençoadíssimo, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Mas, queridos, é importante a gente lembrar e entender que
mesmo que eles estejam lá, onde tem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, o Senhor está presente. Então Ele está aqui e Ele vai te abençoar. Nesse primeiro culto vai ser tremendo, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha, eu orando ao Senhor para falar com vocês nessa noite, Deus me colocou aqui o primeiro livro dos reis de Israel, e onde que estava ali o rei Acabe procurando Elias. Havia uma procura, o rei Acabe colocou o anúncio, procura-se. Não sei se vocês já viram esse tipo de anúncio, né? Procura-se, como se fosse um criminoso. E então as pessoas estavam procurando, e Acabe estava forçando a barra, e aqueles que não dissessem onde estava o Elias, eles eram punidos, até mesmo mortos. Uma perseguição terrível àqueles que faziam a vontade de Deus. E aí, eu quero falar para você, Rayane, como que a história se repete, né? Nos nossos dias, a mesma coisa tem acontecido. Por quê? Porque a gente, quando prega a palavra de Deus, nós somos perseguidos. Tem muitas pessoas por aí que chamam os pastores, por exemplo, de homofóbicos, porque o pastor prega a Bíblia Sagrada, e lá na Bíblia está escrito que ficarão de fora os efeminados. Então isso não é um problema meu, eu não tenho nada a ver com isso daí, eu estou pregando o que está escrito na Bíblia. A Bíblia ela é completa, ela tem de Gênesis a Apocalipse, ela tem 66 livros que precisam ser pregados. Esses 66 livros formam a palavra de Deus, é a palavra. Agora, tem muitos pastores sendo processados, tem muitos pastores sendo perseguidos, porque pregam a palavra assim como ela é. E aí eles inventam leis que estão por aí, essas leis já estão tramitando, algumas já em funcionamento, onde pastores estão sendo processados por pregar a palavra de Deus. Quantos estão comigo e estão entendendo? Então existe uma perseguição já velada, ainda não está totalmente nítido, né? As claras, ainda é um pouco velada, mas existe essa perseguição, onde tudo que a gente fala poderá e será usado contra nós num tribunal. Queridos, mas também se eu não falar, tudo que eu deixar de falar também poderá e será usado contra mim no grande tribunal de Cristo. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então a gente fica aqui entre a cruz e a espada, e eu prefiro, irmãos, ficar entre a cruz. Eu prefiro a cruz do que a espada. Louvado seja Deus. Quantos estão comigo e estão entendendo? Já dê uma salva de palmas aí ao Senhor. Louvado seja Deus. Então havia uma perseguição. Por que havia essa perseguição? Porque Elias, um homem de Deus, ele surge ali no momento em que o rei de Israel arrumou uma namorada e casou com ela. E essa mulher, ela era de uma outra nação. E esse rei, a besteira que ele faz, ele arruma uma mulher de fora, ele vai se casar com uma pessoa de outro lugar, que era até proibido pela lei de Deus, os judeus se casarem com pessoas de outra nação. Então, o Elias, ele faz a maior burrice da sua vida, o Acabe faz a maior burrice da sua vida, ele vai se casar com uma mulher estrangeira, e essa mulher, então, ela traz para Israel, ela traz para dentro da nação de Israel os seus costumes, as suas normas, as suas leis. Ela faz com que o rei, né, que a mulher, irmãos, quer não queira, a mulher, ela manda no homem. É verdade. Tem pessoas que falam assim, o homem é o cabeça. É verdade, a Bíblia diz isso, que o homem é o cabeça. Mas a mulher é o pescoço, que vira a cabeça para o lado que ela quer. É a mulher que vira a cabeça. Dá uma olhadinha para esse varão aí que está do seu lado e fala assim, vigia nesta terra, louvado seja Deus. Então, a mulher estrangeira, ela veio, e é lógico, com toda a sutileza, com aquele jeitinho, sabe, aquela mulher sensual e tal, conquistou o coração do rei Acabe e falou para ele, olha, eu vou ser sua se você me deixar, mas eu vou com minhas coisas.
Eu vou levar para Israel aquilo que eu estou acostumada. Vai ter que ser do meu jeito. E o bobalhão, né? Que nem um cachorrinho, pegou e falou assim: então tá, então pode vir quente que eu estou fervendo. E aí o que aconteceu, queridos, a Jezabel saiu do país dela e trouxe na sacola as imagens de escultura. Ela trouxe na sacola os costumes pagãos, as coisas erradas que havia lá naquela nação onde ela morava. Ela traz e ela vai implementar isso ali naquele país, naquela nação, que é a nação do povo de Deus. E o rei, então, vai permitindo. Tudo que essa mulher foi falando, ele foi fazendo. Por exemplo, ele começou a acabar, diminuir com o culto ao Jeová, o culto ao Deus eterno. Ele vai tirando esse culto e vai colocando no lugar o culto aos Baalins, o culto a Baal, a Aserá, a essas entidades que Jezabel trouxe para aquela nação. Só que nesse meio tempo aí, queridos, eis que surge um povo forte revestido de poder. Aleluia, 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 glória a Deus. Quem tem raízes assembleanas aí já sabe do que é que eu estou falando, né? Um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Poderás então dizer, sou um dos tais. Aleluia. Então saiu ali, irmãos. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. No meio ali daquela bagunça, queridos, quando estão acabando com o culto de Deus e instituindo coisas terríveis, o paganismo estava sendo inserido. Então surgiu um povo forte. Os profetas de Deus se levantaram e começaram a pregar contra aquilo. E eles começaram a dizer, isso está errado. Deus não está se agradando, cuidado com o que vocês estão fazendo. E eles começam a denunciar. O povo forte, irmãos, é aqueles que não se calam diante da calamidade, diante das coisas erradas. Esse é o povo forte, que não olha nem para o perigo que eles estão correndo, mas eles querem que a vontade de Deus prevaleça, que a vontade de Deus seja estabelecida. Eles se levantaram naquele lugar, mesmo sabendo que estavam contra o governo, mesmo sabendo que estavam contra a rainha Jezabel. Eles se levantam e eles proclamam a palavra de Deus. Está errado. Parem de praticar essas coisas, essa idolatria, esse paganismo. Eles se levantam como uma voz profética daquela geração. E eu quero aqui, meu irmão, profeticamente declarar que esse ano 2025 o Senhor vai levantar as vozes proféticas para essa geração no nosso tempo, e você pode ser uma dessas vozes. Então glorifique o nome do Senhor aí, exalte o nome do Senhor, aleluia, porque Ele vai levantar um povo forte, destemido e revestido de poder, revestido de poder, revestido de poder. Se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, o título seria: um povo forte, revestido de poder. Diga para duas pessoas do teu lado, você faz parte, fala para ele, de um povo forte, revestido de poder. Aleluia. Fala para o outro agora do outro lado.
Aleluia. Louvado seja Deus. Eu não sei onde eu estou, se eu estou lá, se eu estou aqui, se eu estou aqui. Coloca eu aqui, nessa aqui que está bem pertinho aqui de mim, ó. Eu quero profetizar na sua vida que você vai fazer parte desse povo forte, revestido de poder, que Deus vai levantar em 2025 para proclamar a palavra da verdade. Então manda coração, enche essa tela aí de coração, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Me ajuda a pregar o evangelho, querido. Dá glória a Deus aí, digita aí glória a Deus no chat aí no Facebook e no YouTube, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, bendito seja Deus. E começou uma grande perseguição então, queridos, porque Jezabel sabia que estava errado, mas para calar a boca, então começou a prender os profetas, começou a prender aqueles que falavam a verdade, começou a querer queimar o filme de quem estava vivendo a palavra do Senhor. Quantos estão comigo, estão entendendo? Queriam calar as vozes proféticas. E aí os profetas, queridos, começaram a se esconder. Alguns foram mortos, na verdade, muitos foram mortos. Outros começaram a se esconder. E tinha um homem lá por nome Obadias. Esse homem que trabalhava próximo ao governo, que trabalhava próximo ao rei, sabe o que esse Obadias fez? Ele conseguiu guardar, ele escondeu 100 profetas. Primeiro ele pegou 50, depois mais 50 profetas, e ele então escondeu esses profetas. Vê o versículo, se você puder, pastor, colocar o versículo de número 13, louvado seja Deus, está no 21, volta no 13. Olha, porventura não disseram a meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi a 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água. Esse Obadias, ele surge no meio dessa bagunça toda, porque estavam prendendo, estavam machucando, estavam até matando os profetas, e Obadias se levanta, mas ele era próximo do rei, e o rei falava assim: de todos esses profetas, que eu quero matar todos, Jezabel falava isso, de todos eles, o que eu mais quero colocar a mão é um tal de Elias. E deu um decreto lá: olha, aquele que me trouxer a cabeça do Elias, aquele que me disser onde está o Elias, e mandou esse Obadias, vai procurar o Elias. E ele, ao invés dele achar o Elias, ele começou a esconder. Aleluia, começou a esconder. E não só esconder, ele começou a sustentar o ministério profético. Irmãos, nós nesse ano de 2025, nós não só vamos anunciar o evangelho, mas nós vamos sustentar, irmãos. Não sei se vocês viram a Silvânia abrindo aqui o culto, e ela orou: Senhor, envia os recursos para que nós possamos fazer a obra missionária. Irmãos, nós precisamos abrir o nosso coração para a obra missionária. Esse ano vocês vão me ouvir falar muito disso aqui dentro da igreja. Nós precisamos, irmãos, levantar a voz profética e enviar, aleluia, pessoas com uma palavra profética que possa mudar geografias, que o Senhor vai entregar nas nossas mãos, em nome do Senhor Jesus, a começar de Vila das Mercês, a começar de Vila Brasilina, Vila Moraes, a começar aqui da Vila Vera, dessa região. O Senhor vai nos enviar para as nações. Se você entendeu isso daí, meu irmão, louvado seja Deus. Aleluia. Então, ao invés de trazer o profeta Elias, Obadias estava escondendo e sustentando os profetas do Senhor. Aleluia. Irmãos, eu não sei se você já parou para pensar nisso aí, mas eu quero que você pare e pense:
como será que Deus, lá do alto céu, olhava para Obadias? O que será que passava na mente e no coração de Deus vendo aquele homem? Protegendo, sustentando o ministério profético. Louvado seja Deus. Aqueles profetas que estavam ali se levantando contra o pecado, contra a idolatria, contra as coisas erradas que haviam naquele tempo. Escute, não adianta a gente pular, cuspir fogo, subir pelas paredes, irmãos, não adianta nada ficar rodopiando, meu irmão, se não nos levantarmos como uma voz profética para essa geração. Louvado seja Deus. O que Deus espera de mim e de você é que nós possamos ser essa voz profética. É legal rodopiar, é lógico, é gostoso sentir o fogo do Espírito Santo, mas isso vem para nos impulsionar, para sermos os profetas dessa geração. Ou você está esperando virar mais um ano? Quantos anos você vai esperar a virada para que você possa se levantar como um profeta dentro dessa geração? Deus te escolheu para esse tempo, você não nasceu à toa, Deus colocou você nessa terra para ser a boca de Deus, nesse tempo, e se você entendeu e recebe isso no seu espírito, aleluia, louvado seja Deus, bendito seja Deus. E aí o que acontece? Obadias está ali fazendo essas coisas e tal. De repente, quem ele encontra, Obadias? De repente ele dá de cara com Elias. E o Elias falou assim: que bom te encontrar. É você mesmo que eu estava querendo encontrar. Como você é assim lá com Acabe, vai lá e fala para o Acabe que eu preciso conversar com ele. A coisa está feia para o lado dele. Deus vai pesar a mão se ele não parar. Vai lá e fala. Aí o Obadias falou: não brinca não, rapaz, você acha que eu vou lá? Eu acabei de falar para o Acabe que eu não estou vendo nada, que eu não conheço nenhum profeta, que eu não sei de nada. Agora você quer que eu vá lá? Ele vai me mandar me matar. E aí Elias fala para ele assim: não, mas vem cá, Obadias, se Deus está nesse negócio, o Acabe não vai pôr a mão em você, porque eu preciso ter um encontro com esse rei, e quando eu tiver um encontro, então as coisas vão passar a mudar aqui dentro dessa nação, e as pessoas saberão que existe um Deus. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, nós precisamos perder o medo. Nós estamos nos calando, a gente evita entrar em conflito. Fala a verdade, é ou não é? Você está dentro de um ambiente onde você sabe que as pessoas ficam lá, é alguém que bate um tamborzinho, que toma umas biritas, que dá uns tirinhos, e você fica fazendo tal, de conta que você não está vendo nada, e não sei o que, e você não tem sido a voz do que clama no deserto. Você não tem sido a voz que Deus quer levantar nessa geração. Você está calado, irmãos. Eu não estou aqui na minha carne, irmãos, eu estou aqui pelo Espírito de Deus. Deus quer falar com você. Deus quer falar com você aí, não sei se é lá, se é cá, onde você está. Eu sei que Deus está querendo usar a sua vida para falar nesse ano 2025, que você possa ser uma voz profética para essa geração. Não adianta ficar se escondendo, irmão. Não adianta, você está deixando o coração de Deus entristecido. E eu fico olhando, Deus, pelos olhos da fé, Deus olhando para o Obadias. Aquele homem era um homem que estava ali, guardando, protegendo e sustentando o ministério profético. E agora Elias então dá uma responsabilidade para ele. É interessante que quando eles têm esse encontro,
ele se prostra diante, o versículo 7, né? Vamos lá, põe no 7, por favor, pastor. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo-o ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu o meu senhor Elias? Ele reconhecia a autoridade de Deus que estava na vida do Elias, ele se prostrou. Então, quando agora Elias pega e fala: não, vai lá e fala para o rei Acabe. Embora ele tivesse dentro do coração dele, o friozinho estava aqui, né, na barriga. Nossa, eu vou ter que ir diante do rei, diante de Jezabel, falar que eu te vi e tal, que eu não te matei, ainda lá levar um recado, misericórdia. Embora ele tivesse o medo, o receio, mas ele era alguém que respeitava a autoridade instituída por Deus. Ele é alguém que reconhece a autoridade delegada por Deus. Meu irmão, que esse ano seja um ano em que nós vamos reconhecer as autoridades legítimas. Autoridades legítimas que Deus tem levantado nessa terra. É necessário que nós voltemos, irmãos, a ter reverência por aqueles que Deus tem levantado. Você viu que ele se prostrou e disse: o Senhor é o meu Senhor Elias? És tu o meu Senhor Elias? Irmão, isso é de Deus. Queridos, honra a quem honra. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe também galardão de profeta. A unção que você honra, nela você prospera. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Mas autoridades legítimas, porque infelizmente estamos vivendo um tempo de autoridades ilegítimas, pessoas que não foi Deus que levantou. Tem muitos se levantando nesse tempo, que não foi Deus que levantou, foi alguém, às vezes o próprio ego se levantou. Quem está comigo está entendendo? Mas é importante nós restituirmos, nós restaurarmos a reverência às autoridades constituídas por Deus, porque, irmãos, isso é de extrema importância. Para que a igreja possa crescer, nós temos que respeitar as autoridades instituídas por Deus. Para que a igreja possa avançar, nós precisamos de ter alguém que esteja na frente, que esteja comandando. Nós precisamos ter alguém que esteja fazendo a diferença e respeitar aquilo que Deus quer fazer. Ele vai fazer na minha vida, na sua vida e através da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então o Obadias, ele falou: tá bom, Elias, eu vou. Você é o líder mesmo, você é um profeta, eu reconheço que a autoridade de Deus na sua vida, eu vou. E a Bíblia diz que ele foi então, e achou Acabe, e disse para Acabe: Acabe, Elias está querendo te encontrar, ele quer marcar um encontro com você. E aí Acabe foi até onde estava Elias, e tiveram aquele encontro. E quando chegou lá, para o encontro, é esse versículo aí, são esses versículos que eu acabei de ler, junto com vocês, a partir do versículo 15, né? E disse-lhe Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. Irmãos, não aconteceu nada com Obadias, não aconteceu, porque quando a gente está debaixo de uma direção de Deus, quando nós estamos debaixo de autoridade, irmãos, quando nós estamos em submissão, não vai acontecer nada de mal contra a sua vida. Louvado seja Deus. Quantos lembram
Eu poderia citar aqui muitas histórias, vou citar apenas uma do Antigo Testamento, outra do Novo, vai. Quantos lembram de Daniel, que foi proibido de orar, mas tinha uma autoridade sobre a vida dele, que ele precisava orar ao Deus do céu, não podia orar para outros deuses, ele jamais ia se prostrar diante da imagem do rei da Pérsia. Então, o que é que ele fez? Ele continuou orando e por isso ele foi lançado na cova dos leões. Mas ali, o anjo de Deus fechou a boca dos leões. Sabe por quê? Porque Daniel estava debaixo de submissão. Daniel estava cumprindo com a palavra de Deus. Ele estava obediente ao Senhor. Então Deus o guardou. Quando você estiver em obediência ao Senhor, acredite e abra o seu coração para receber essa palavra, que vai permear o seu ano inteirinho, debaixo de uma direção de Deus, debaixo de submissão, debaixo de uma palavra profética. Nada de mal vai acontecer na sua vida, se você estiver na direção. O Espírito do Senhor será contigo, o anjo do Senhor vai se acampar ao seu redor e vai te livrar de todo o mal. E se você está entendendo, se manifesta aí no nível que você recebe essa palavra. Aleluia. E agora então Acabe chega diante de Elias, e Elias agora, irmãos, na autoridade. Querido, tem que ter muita unção mesmo. Está diante daquele que prometeu te matar, daquele que está te perseguindo, que está oferecendo prêmios para aquele que entregasse o Elias. Agora ele está diante desse camarada, o rei, o todo poderoso ali do país de Israel. E ele olha para Elias e fala assim: és tu o perturbador de Israel? Irmãos, parece que eu estou lendo a notícia do jornal de ontem à noite, dia 2 de janeiro de 2025. Tem pessoas falando que as igrejas são perturbadores, os pastores são pessoas, como eu disse agora há pouco, são os homofóbicos, são os caretas, são as mentes ultrapassadas, retrógrada. Eles chamam a gente de um monte de coisa. Vocês estão perturbando, olha, vocês não, deixa o pessoal aí, deixa eles fazer o que eles querem, deixa o homem virar mulher, a mulher virar homem, deixa fumar droga, deixa aí aborto, meu corpo, minhas regras, deixa fazer as coisas. O que vocês têm que se meter? Fica lá na sua igreja, fica lá na sua religião, vocês não têm que falar nada. Parece que eu estou lendo, irmãos, as notícias, parece que eu estou vendo o que está sendo tramitando lá dentro do Senado, dentro da Câmara de Deputados Federais, onde fazem as leis e aprovam as leis. Parece que eu estou lá vendo. És tu o perturbador? Eles acham que nós somos os perturbadores, irmãos, que quer acabar com o direito de ir e vir, com o direito, meu corpo, minhas regras. É meu corpo, se eu quiser mudar para mulher, eu mudo. Se eu quiser mudar para homem, eu mudo. Se eu quiser abortar, eu aborto. O corpo é meu, você não tem que ver nada com isso. Hello. Quantos estão comigo e estão entendendo? És tu o perturbador de Israel? Agora, queridos, desde antes de existir o decálogo, desde antes de existir as leis que a gente conhece, que estão aqui na palavra de Deus, antes dessa lei já existiam outras leis, como por exemplo o Código de Hammurabi. Quem já ouviu falar disso? O Código de Hammurabi, que já é muito mais antigo do que a própria Bíblia. E nessas leis de Hammurabi,
já estava lá, irmãos, que não podia fazer uma série de coisas. Dá-se até, tem alguns aí que falam que a Bíblia inclusive copiou de lá do Hammurabi, mas não é que copiou, é que são leis universais mesmo, irmão. O direito à vida, a gente não pode abortar, irmão. Aquela criança está lá, ela tem direito de viver. Entenderam, sim ou não? Não podemos interromper uma vida, irmãos. É muito difícil falar sobre isso. Por quê? Porque daqui a pouco começa a derrubar minha live, porque eles sabem, não sei, tem um negócio lá é um programa que fica ouvindo tudo que a gente fala. Como é que chama esse programa mesmo, meu Deus? É um programa que fica vasculhando as redes sociais e derruba se tiver alguma informação sobre isso que eu estou falando. Aí lá derruba, cai a live. São os algoritmos, são robôs que ficam assistindo tudo, sabem de tudo, irmão. Que a gente, só o sangue do cordeiro, irmão. Jesus Cristo está voltando, queridos. Jesus Cristo está voltando. Então, és tu perturbador? Eles acham que nós estamos perturbando. E sabe qual foi a resposta de Elias? É o verso 18. Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel. Jesus, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes aos Baalins. Queridos, o que tem acontecido hoje, a gente tem visto tanta coisa ruim acontecendo. Eu falo para você, com toda, eu não sou saudosista, eu não sou tão velho assim, mas eu me recordo, irmãos, de alguns anos atrás, eu ia fazer educação física, eu era menino ainda, e eu fazia educação física. Quem é do tempo que existia educação física nas escolas? E São Paulo era frio, a gente tinha que usar agasalho para sair de manhã, era a chamada terra da garoa. Quem lembra disso? Saía de manhã, 6 horas da manhã, fazia assim, ó, saía aquela fumaça assim, gente, tinha que ir de luva. Quem está lembrado disso? Jesus amado, está fazendo já, né, meu filho? Já está ali, já, não? Cadê o pastor Júnior? O pastor Júnior fica se omitindo, gente, ele fica ali escondido. Então, sabe o que acontecia? Eu morava no Sacomã, ali paralela à rua Silvio Bueno, e o Visconde de Itaúna é a escola que eu estudava. Minha 5ª série, 6ª série eu fiz lá no Visconde de Itaúna. Então eu saía lá do Sacomã e subia a Silva Bueno, e quando eu passava na porta daquelas lanchonetes, que tinha várias lanchonetes na Silva Bueno, até chegar lá no Visconde de Itaúna, e sabe o que estava na porta assim, das lanchonetes? Tinha caixas engradados de leite, queridos, aqueles leite de saquinho. Ai, Jesus amado, tinha caixas de leite assim, também tinha o cesto assim, o cestão assim, ó, com pães ao lado das caixas. Também já tinha, sabe o que? Engradados de refrigerante, de cerveja, tudo empilhado na rua Silva Bueno, irmãos. O entregador chegava, descarregava, deixava lá na porta, porque a lanchonete estava fechada ainda, o comerciante estava dormindo em casa, e o entregador já passava na Silva Bueno, entregando, colocando nas portas. Aí quando ele chegava lá embaixo, então ele voltava lá no início para pegar para trocar os engradados vazios e pegar o dinheiro na mão. Eles andavam com dinheiro. Quem está lembrado disso?
Eles andavam com uns pacotão de dinheiro dentro dos caminhões. E eu passava assim, eu via, estava lá o refrigerante, ninguém mexia. Ninguém bolia, irmão, nem um pãozinho ninguém tirava do cesto. Ninguém mexia. Ninguém mexia. Então, queridos, eu não gosto de falar isso, mas eu sou do tempo. Eu sou do tempo em que tinha respeito nessa terra. Agora, eu não sou perturbador, então. Quem é perturbador é aquele que está mudando as coisas. É aqueles que estão deixando os mandamentos do Senhor, é aqueles que estão dizendo que o que a gente ensina aqui está errado, eles estão mudando tudo, eles estão perturbando, irmãos, porque quando eles passaram a mexer nessas coisas, a dizer que todo mundo tem direitos, e que todo mundo é isso e aquilo, irmão, virou uma balbúrdia, virou uma bagunça, uma baderna. Está difícil de viver nos dias de hoje. Nós não somos os perturbadores, a gente prega aquilo que está escrito no manual do fabricante. Se seguirmos isso daqui, a vida vai ser mil maravilhas. Vamos poder voltar a colocar os engradados na porta dos estabelecimentos, vamos poder andar na rua com o bolso cheio de dinheiro. Aleluia! Glória a Deus, só aquele que quer o bolso cheio de dinheiro. Ninguém tinha coragem de sair de casa depois das 10 horas. E se saísse e levasse uma blitz, se não tivesse a carteira de trabalho assinada, ia dormir na delegacia. Ia passar a noite na delegacia para se explicar para o delegado, para a autoridade lá, por que estava na rua sem emprego, com carteira vazia, aquela hora da noite. Então, quem tem corrompido, tem muita liberdade hoje, e é por isso que está essa bagunça. Então, eu quero passar para o momento aqui final, quero ir para os finalmente aqui. Quem está bagunçando não somos nós. Quem está causando não é a igreja, mas são aqueles irmãos que estão fazendo leis para mudar, para tirar a autoridade da palavra, para denigrir a imagem dos pastores, dos profetas, dos líderes espirituais, que estão fazendo a obra com seriedade, que estão falando a palavra de Deus assim como ela é, na íntegra, na verdade. Esses é que estão fazendo, que estão sendo aqueles que são os que vêm fazer o que? Perturbar, são os perturbadores de Israel. E aí, ele ainda diz assim: eu quero, Acabe, que você mande chamar todo o povo, e traga também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá. Traga para cá, porque nós vamos ter que acertar as contas. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vamos acertar as contas. E aí então Acabe mandou vir todo Israel. E sabe o que aconteceu? Quando estava todo Israel ali, olha só, e estavam os profetas de Baal e os profetas de Aserá, estavam lá também. Olha só o que é que Elias disse, eu vou pular para o 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Meu Deus, para quem é que o Elias estava falando isso, gente? O povo de Deus, irmão.
Ô pastor, aleluia. O pastor está conectado com a mensagem. Para quem é que Elias está falando, querido? Para os crentes. O que a gente mais tem visto, eu não sei, acho que foi a Daniane, que colocou no grupo da igreja um link de um podcast lá com o Jesus Cop lá. Quem viu esse link aí? Irmãos, mostrando que a crentaiada está difícil, irmão. Na verdade, irmão, está dando até vergonha de falar que eu sou crente, porque as pessoas estão mais mundanas do que os do mundo, dentro das igrejas, fazendo cada atrocidade, fazendo cada barbaridade, irmãos. Sinto muito em falar a verdade, queridos, me perdoe se eu estou falando a verdade aqui, faço minhas as palavras do apóstolo São Paulo, me perdoe se eu estou falando a verdade. Está difícil. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? As pessoas, irmãos, estão na igreja, mas ouvindo outras coisas, sabe, não tem nada a ver. Isso pode. Queridos, muitos vêm me perguntar: apóstolo, isso pode? Queridos, eu falo: pode. Pode tomar uma? Pode. Pode fumar um? Pode. Pode dançar um forró? Pode. Só não pode subir no arrebatamento da igreja. Só isso aqui não pode, mas o resto pode, filho, pode. Quando a pessoa começa a perguntar se pode, é porque o coração dela está ali naquilo. Irmãos, é difícil tirar o povo, foi difícil para Moisés tirar o povo do Egito. Aliás, foi fácil para Moisés tirar o povo do Egito, foi só abrir o Mar Vermelho, só isso que precisou. Foi facinho tirar o povo do Egito, só precisou abrir o Mar Vermelho. É fácil isso aí, irmãos. O difícil é tirar o Egito do povo. Quantos estão comigo e estão entendendo? Foi fácil para os anjos tirarem Ló, as suas filhas e a esposa de Ló de Sodoma. O difícil foi tirar Sodoma da esposa e das filhas de Ló, porque a gente esquece, a gente só fala da esposa que virou sal, mas ninguém fala das duas filhas lá que embebedaram o pai para terem filhos com ele. Quem é que está comigo e está entendendo aí? Então foi fácil tirar essa gente de Sodoma, o problema é tirar Sodoma dessa gente. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Essa é a pergunta que não cala. Até quando, irmãos? As pessoas vão vir para a igreja, irmãos, tem muita igreja lotada por causa do show, por causa do espetáculo, por causa do jogo de luzes, irmãos. Isso não é pecado, isso não é problema. O problema é a motivação, é o que as pessoas estão indo fazer na igreja. Hello. Olha para o teu vizinho e fala assim: vai melhorar agora. Eu fico olhando assim para o rostinho de vocês, e tem alguns que estão assim: oh meu Deus, por que eu saí de casa hoje? Vim aqui tomar bordoada, vim aqui tomar cajadada. Vai ficar melhor. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o.
Porém, meu Deus, o povo não lhe respondeu nada. Pastor, eu falei que ia ficar bom, vai ficar. Fala assim pro vizinho, fala, é agora que vai ficar bom. Sabe por que o povo não respondeu nada, irmãos? Porque eles só estavam vendo o Elias falar. Mas daqui para frente eu não posso falar mais, não posso pregar mais, porque o meu horário já foi embora. Na sua casa, é lição de casa. Você vai ler o restante desse capítulo 18. E você vai ver, povo, irmãos, não vai responder nada enquanto eles não verem os profetas de Deus se levantando sobre essa terra. Elias, aqui ele faz um desafio àqueles profetas, e eles matam um animal, colocam metade para cá, metade para lá, fazem toda aquela coisa que vocês já sabem, o que é que foi feito, o desafio de Elias. E aí eles viram lá, os profetas de Aserá, os profetas de Baal, ficaram a manhã inteira clamando a Baal, e quando deu meio-dia, às 12 horas, aleluia, diz para o teu vizinho, às 12 horas, é a hora de você se levantar, como uma voz profética nessa terra, aleluia. Ao meio-dia se levanta o profeta e diz, ei, grita mais alto, talvez o Baal esteja dormindo, quem sabe saiu de férias, não é? Natal, Ano Novo, quem sabe está por aí em alguma praia, quem sabe está por aí no feriadão e tal. E aí, então ele disse ao Senhor, 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 responde-me. E sabe o que aconteceu, queridos? Quando ele disse isso, desceu fogo do céu. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala, Deus só está esperando a sua voz nessa terra. Deus só está esperando. Irmãos, se aviva aí, pelo amor de Deus, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Toma posse da palavra de Deus sobre a sua vida. Nós precisamos começar esse ano entendendo que Deus só está esperando as vozes proféticas se levantar sobre essa terra, meu querido, para colocar ordem no caos. É importante que eu e você nos levantemos como uma voz profética. Nós vamos profetizar, irmãos, nós vamos decretar falência dessa idolatria, dessa feitiçaria, tudo que tem aqui de ruim nesse lugar. Nós precisamos sair aí, olha, e decretar a falência mesmo. Esse centro vai fechar, essa casa de Umbanda vai fechar, esse lugar aqui vai fechar em nome do Senhor Jesus, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Nós não podemos nos calar, irmãos. Deus está levantando uma geração de Elias aqui. Deus está levantando uma geração de Caleb. Aqueles que mesmo que já estão passando um pouquinho dos 25 ainda tem a mesma força. Aleluia, ainda continuam na mesma força.